Olá, hoje vamos utilizar a função Remove Filters com a função Calculate do Power BI Desktop. Fica por aí, é já a seguir. Bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar apenas uma função no Power BI, aliás, principalmente uma função no Power BI, mas claro que essa função é utilizada em conjunto com a função Calculate. Então, imagina um seguinte cenário, tens uma matriz, imagina que é uma pivot table e nessa pivot table estás a analisar um conjunto de vendas, proveitos. Quando colocas esse valor numa pivot table, obviamente esse valor é segmentado de acordo com o critério que tu tens, por cliente, por ano, por mês, etc. O que eu quero fazer é apresentar um conjunto de dados, neste caso uma agregação sobre o valor, que não esteja dependente do filtro que é aplicado na tua pivot table ou na tua matriz. Para isso, vamos ter que modificar o filtro de contexto e a função que faz essa lógica no Power BI é a função Calculate, mas neste caso vamos utilizar uma função que é Remove Filters, ou seja, quando eu aplicar o cálculo num determinado visual, remove os filtros desse visual e apresenta-me esse cálculo sem contar com os filtros. Então, qual é que é o objetivo aqui? Teres, por exemplo, um valor calculado, um valor total calculado, e o principal objetivo vai ser então teres o parcial sobre os teus proveitos. Então é um cálculo extremamente habitual de se fazer em qualquer mapa, para qualquer indicador, e é isso que eu te vou mostrar hoje então como é que podes fazer. Vamos então passar para o ecrã para podermos calcular os parciais sobre os proveitos com a função Remove Filters. Olá novamente, já estou então aqui no nosso fecheiro, que é o modelo base, e tenho apenas aqui uma imagem porque estou a criar uma empresa fictícia, Sports Driven, e é uma empresa que vende produtos de desporto. E antes de começar a mostrar-te efetivamente aqui a nossa medida, que é a expressão Calculate com a função Remove Filters, deixa-me só descrever-te aqui o modelo para perceberes um bocadinho a lógica. E então temos aqui um típico modelo de estrela, Star Schema, em que eu tenho as minhas vendas. As vendas são feitas numa determinada loja, com um determinado produto, para um cliente, com um determinado vendedor e numa determinada data. Atenção aqui que as datas, nós temos a tabela das datas relacionada pela data da venda, mas depois temos aqui a data de entrega, que também temos uma segunda data possível para podermos colocar. E, na verdade, temos aqui um esquema de estrela, mas é um esquema Snowflake, porque temos aqui a marca que providencia informação para o produto e o produto para as vendas. Eu vou começar por criar uma primeira medida que vai agregar alguma coisa, mas não vou agregar uma coluna das vendas porque eu não tenho. Então, na minha tabela das vendas, o que nós temos é a quantidade e o preço de venda, não há uma coluna com o valor total. Podia criar uma coluna para multiplicar a quantidade pelo preço de venda, mas vou fazer a lógica mais eficiente, que é utilizar uma função de iteração, a função SumX. Então é por aí que eu vou começar. Então, no relatório, vou clicar na tabela das vendas e nova medida, e esta nova medida vai ser então uma medida que vai calcular as vendas em euros. Em euros. Ok, vou só colocar aqui o texto bem maior para se conseguir ver melhor. E então esta medida vai ser uma SumX, uma iteração com soma. E, basicamente, a função SumX precisa de uma tabela e precisa de uma expressão. E a expressão é a expressão que é calculada linha a linha na nossa tabela. E então, eu vou começar pela tabela das vendas. E a expressão que vai ser calculada a cada linha da minha tabela é, basicamente, a minha quantidade vezes o preço de venda. Ok. E então, tenho a minha primeira expressão que me calcula as vendas totais do meu negócio. Vou colocar em moeda, vou poder ver aqui a moeda, e vou só colocar aqui o valor no cartãozinho para poderes ver. Não é importante a questão visual aqui do meu relatório, está bem? O que é importante é vermos os parciais, esse é o meu objetivo. Então vou só colocar aqui as vendas no cartão, vendas, escolho aqui vendas nos campos, e o cartão vou só aqui ao menu ver, ao painel do formato, que agora aparece tudo aqui do lado direito, e a nota de aviso vou só colocá-la sem nenhuma unidade para podermos ver então o nosso valor. E então o nosso valor é
100.762.264 euros, ok? Então, este é os meus proveitos globais. Mas, como podes fazer no Excel ou como fazes no Power BI, se eu aplicar estas vendas numa matriz ou em qualquer visual, essas vendas são segmentadas de acordo com o visual em que nós estamos. Então, se eu criar agora um outro visual, pode ser uma matriz, tabela e matriz, vou escolher uma matriz, e a minha matriz vai aqui para este lado, para ficar relativamente grande, porque aqui é que vai ser o foco do exemplo, e então nas linhas vou colocar, nas datas, vou colocar o ano, e vou acrescentar também datas, o trimestre, por exemplo, ok? Vou só expandir a minha tabela e consigo ver então aqui os vários anos e os vários trimestres, e mais uma vez no painel vou aqui à grelha e vou tentar colocar aqui os valores, o tipo de letra um pouco maior, para se poder ver bem, ok? Para podermos ver então os vários anos e os trimestres. O que significa que se eu agora colocar então as minhas vendas na matriz, vamos conseguir ver que as vendas estão a ser segmentadas por cada ano e por cada trimestre, ok? Então, o meu objetivo é esse, ou seja, o meu objetivo agora é ter uma medida que me calcula todas as vendas, independentemente do ano ou do trimestre em que eu estou, para poder ter esse valor como denominador e poder utilizá-lo numa divisão, ou seja, as vendas atuais com todas as vendas e ter o parcial das vendas. E esse é o meu foco. Como é que eu calculo o parcial das vendas em Power BI? Então, para poder calcular o parcial das vendas, nós temos que utilizar a função Calculate, porque a função Calculate é a única função que permite alterar o filtro de contexto que nós temos aplicado. Então, a minha medida das vendas vai ser afetada pelo filtro do Calculate, ok? Então, agora posso criar a medida outra vez aqui no menu modelação, mas se eu estiver no painel, posso ir diretamente à tabela das vendas e clicar numa nova medida, já vai ser a segunda medida, e esta medida vou-lhe chamar todas as vendas. E esta medida vai ter então a função Calculate. A função Calculate tem a expressão e o filtro aplicado, e a minha expressão vai ser uma medida previamente calculada, as vendas. Só que agora eu quero que essas vendas, o filtro aplicado, seja através da função Remove Filters, tal e qual como o nome indica, remove os filtros aplicados a uma tabela ou uma coluna. Então agora repara, podias utilizar a função All, há quem use muitas vezes a função All. O objetivo vai ser o mesmo, o resultado final vai ser o mesmo, mas a função All é uma função que é utilizada com o modificador do filtro Calculate, mas também é uma função que devolve uma tabela ou uma coluna, ok? A função Remove Filters é específica para este efeito, ou seja, só pode ser utilizada como modificador dentro do Calculate, ok? Então neste caso, a função Remove Filters, é isso que eu vou fazer, vou limpar o filtro da tabela das vendas, que é a minha tabela que eu quero utilizar. Então, neste caso, eu vou confirmar e repara que eu vou colocar esta expressão na minha tabela, mas não é esse o objetivo final. Ou seja, eu vou só colocar aqui a moeda e se eu colocar as minhas vendas na minha matriz, ou seja, todas as vendas, ele aplica o valor de todas as vendas. E inclusive é aqui com linhas em branco, porque pode representar todas as vendas se houver aqui alguma coluna ou alguma linha que não tenha correspondência com as datas. Mas na verdade não é isto que eu quero ver. O que vamos ver é todas as vendas atribuídas no contexto de filtro, que é o ano e o trimestre. Então na verdade, esta medida, para ser representada numa tabela, não faz sentido. O que faz sentido é ter esta medida como uma parte do cálculo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar novamente na minha... Deixa-me só clicar aqui fora, voltar aqui às vendas para voltar a ver o código. E então, o que eu quero ter agora é, basicamente, a percentagem das vendas sobre todas as vendas. E vou começar a definir uma variável que vai ser todas as vendas. E esta variável é que vai ter aqui a expressão Calculate. E isto é
denominador de uma divisão, ou seja, o valor global. Mas, antes disso, vou ter outra variável, que podem ser as vendas atuais. E as vendas atuais, posso aproveitar a expressão das vendas normal. Vendas, ok? Então, se eu tenho uma variável que guarda as vendas atuais, tenho outra variável que guarda todas as vendas, ou seja, basicamente vamos olhar aqui, por exemplo, para 2020 e terceiro trimestre. As vendas atuais são os 4.434.000 euros. Todas as vendas são os 100 milhões. O que eu quero fazer como resultado final é uma a dividir por outra. Então vamos ter uma terceira variável, só para termos a expressão também guardada numa variável, que é a percentagem. Ok? Ou parcial, como quiseres. E esta variável vai ter a função divide, para podermos fazer uma divisão segura. Ou seja, se houver uma divisão por zero, o valor não aparece. Então eu tenho as vendas atuais a dividir por vendas todas, foi o nome que eu dei à variável, todas as vendas, e tenho então a divisão feita. Como estou a utilizar variáveis, vou utilizar a função ou a expressão return para retornar o resultado. E o resultado que eu quero retornar é a minha variável da percentagem. Então, se eu confirmar agora a minha medida, vais ver que a medida fica logo diferente. Eu vou colocar a medida como percentagem e já agora com casos decimais. Pelo menos uma ou duas para se poder ver. Uma é mais que suficiente. Eu acho que já cliquei outra vez. Não, ficou com uma. Então se eu clicar agora na minha variável, na minha matriz, aliás, a variável já está, então consigo ver que 10 milhões de euros, 10 milhões e 900, representam 10,9% das vendas atuais, ou das vendas totais. 17 milhões de euros representam 17,5%. Tá, mais ou menos com o donamento, mas é isto. Os valores são estes rigorosamente. Mas 4 milhões de euros representam 4,1% das minhas vendas todas. Então, 100 milhões de euros representam o total das vendas. E esta é uma das técnicas que tu podes utilizar para calcular parciais em relação ao total. Calculate com o modificador de filtro Remove Filters. Então, chegamos ao final de mais um tutorial. Hoje mostrei-te a função Remove Filters, mas aproveitei e mostrei-te outras funções que são bastante utilizadas em Power BI, o Calculate e também a função SumX e já agora a função Divide, mas a função Divide é uma operação simples. Então, com estas funções consegues criar vários cálculos que te permitem analisar os teus detalhes, não só em períodos de tempo, ou seja, eu calculei os parciais sobre o total, mas podias aplicar em qualquer outro filtro dentro do teu relatório ou dentro do visual. Mas neste caso, é perceberes que tens de ter uma medida que não é afetada pelo filtro de contexto. E neste caso, Calculate com Remove Filters, ok? Então, não te esqueças que para além do vídeo vais ter o artigo que podes consultar no nosso site e aí já podes ver com mais calma e podes também acompanhar o processo passo a passo do artigo, mas podes sempre ver o vídeo, acompanhar com o artigo e não te esqueças, se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal no YouTube e ligar o sininho das notificações. Agradeço por teres visto mais este vídeo e se vês que é útil para alguém que conheças, partilha o vídeo e mostra a alguém que possa ter interesse, ok? Vemos então numa próxima oportunidade. Até lá!